Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua sexta temporada. No imaginário político e econômico brasileiro, persiste uma narrativa tão repetida quanto poderosa, a de que o Estado está sem dinheiro. Essa frase, usada para justificar cortes em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, tornou-se o mantra da chamada austeridade fiscal, uma política baseada na contenção de gastos públicos sob a promessa de equilíbrio das contas e retomada da confiança dos mercados. No entanto, essa narrativa frequentemente ignora as complexas engrenagens que movem as finanças públicas no Brasil. A existência de superávites primários, a elevada carga tributária regressiva, os privilégios mantidos para setores rentistas e o papel ativo do Estado na promoção de desenvolvimento social. Assim, a ideia de que o Estado é uma entidade quebrada, impotente e de mãos atadas mais se assemelha a uma lenda moderna, funcional para interesses específicos, mais distante da realidade fiscal e política de um país com alta capacidade de arrecadação e forte dependência da ação pública para reduzir desigualdades estruturais. E para trocar uma ideia com a gente sobre a lenda do Estado sem dinheiro, convidamos a este Papo no Auge o professor doutor Gilberto Maringoni, docente de Relações Internacionais e membro do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC. Ele é doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, graduado em Arquitetura também pela USP e também jornalista, tem experiência na área de História, com ênfase em América Latina contemporânea, História da Imprensa e História do Brasil Império, tem estudos focados nos temas Relações Internacionais, Modelos de Desenvolvimento e Comunicações, é autor de 12 livros, entre eles A Venezuela que se Inventa, Poder, Petróleo e Intriga nos Tempos de Chávez, A Revolução Venezuelana, Ângelo Agostini, a Imprensa Ilustrada da Corte e a Capital Federal, 1864-1910. Esse, inclusive, finalista do Prêmio Jabuti 2012, da Câmara Brasileira do Livro, categoria Biografia e Direitos Humanos e Imagens do Brasil. Professor Gilberto, que currículo, que baita currículo. Bem-vindo aqui ao Papo no Auge, professor. Satisfação tê-lo aqui. De praxe, tá? A gente faz essas perguntas de praxe. Por que ser professor? Por que ser pesquisador? Bem-vindo, professor. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem estiver nos assistindo. Saulo, uma alegria estar aqui conversando com você. Olha, por que ser professor? Eu fui algumas coisas diferentes na vida, mas eu acho que você ser professor e ser pesquisador é algo muito, para mim, muito estimulante. Quer dizer, descobrir como é que funcionam as coisas, descobrir como é que o Estado funciona, como é que funciona a política, como é que funcionam as relações internacionais, é algo fascinante. Mas é algo fascinante também você tentar desmistificar muitas meias-verdades que nos são impostas. A gente sabe, né, Saulo, meia-verdade, na verdade, é meia-mentira. E não existe meia-verdade. Ou é verdade ou é mentira. Então, você desmistificar muito do que se fala por aí, tentando manter o mundo como ele é, manter o conformismo da população, é algo muito importante. O papel da universidade pública em especial, você também que estudou na universidade pública, você sabe, ela tem um papel que não é só o de formar alunos ou alunas, mas é de contribuir com pesquisas em várias áreas, na área científica, na área médica, na área do direito, na área da psicologia, na área da zootecnia, da veterinária, da ciência política, das relações internacionais, enfim, nessas áreas todas, contribuir com a comunidade, com a sociedade, é muito importante. Aliás, a universidade é parte da sociedade. O Bolsonaro havia feito
o bolsonarismo, a extrema-direita, faz uma campanha muito pesada contra a universidade. E a gente está vendo que o Donald Trump nos Estados Unidos faz uma campanha muito semelhante. É a campanha do obscurantismo, é a campanha do desconhecimento. Quanto mais ignorantes as pessoas forem, melhor é a capacidade, melhor para quem quer dominar na base da ignorância a população. Boa, é por isso que o senhor está aqui, é por isso que o Papo no Auge existe, para a gente minar de vez a ignorância do mundo e do Brasil. Veja, indo agora direto ao ponto, professor, por que é uma lenda essa história de o Brasil não ter dinheiro? Né? Como explicar o suposto rombo das contas públicas se ano após ano o Brasil registra superávites primários, ou seja, arrecada mais do que gasta com despesas públicas, exceto os juros da dívida? O que danado é lei de responsabilidade fiscal, professor? Olha, Saulo, essa é uma das questões mais interessantes da gente desmontar, porque isso é uma mentira, né? A ideia de que, olha, o Brasil vai ter que cortar gastos aí na saúde porque não tem dinheiro. O Brasil vai cortar gasto de educação porque não tem dinheiro. Olha, a rua não vai poder ser calçada, os gastos federais não podem ser feitos. Se você me disser de onde vai sair o dinheiro, eu aplico. Essa é a maneira com que governantes de má fé se dirigem à população. Me conta, de onde eu tiro o dinheiro? Eu não sei, eu não sou governo, mas eu sei que pela circulação do dinheiro, pelo que eu conheço, pelo que eu estudei, pelo que a gente vê de como o dinheiro circula, existe dinheiro, existe muito dinheiro. O problema é como você administra, como você direciona esse dinheiro existente com prioridades aqui o assado. Por que é que existe dinheiro? Aí eu vou falar um pouco, tentar ser o mais concreto, mais objetivo nessa explanação, que é uma questão política. O problema é o seguinte: a primeira ideia é de que o Brasil está a pique de quebrar. Então, se o Brasil gastar mais do que arrecada, o Brasil vai quebrar. Primeiro, é preciso dizer o seguinte: o Brasil não quebra. É um dos poucos países do mundo que tem a capacidade de não quebrar. Por quê? O Brasil já foi um país quebrável, hoje não é mais. O que ocorre é o seguinte: a dívida pública brasileira, a dívida do Estado brasileiro, esses quase 3 trilhões, deve estar dando 2 trilhões, acima de 2 trilhões de reais, é um dinheiro, essa dívida é toda, 94% dela é em reais, não é em dólar, não é em euro, não é em yuan chinês, não é em moeda fora não é em nenhuma moeda estrangeira, na moeda nacional. Se é uma moeda nacional, vale perguntar quem emite essa moeda. Quem emite é esse Estado endividado. Logo, nunca vai faltar dinheiro para pagar, porque o Estado emite dinheiro. Se a nossa dívida fosse em dólares, a dívida da Argentina, por exemplo, a maior parte é em dólar. A Argentina pode quebrar. O Paraguai, a maior parte de sua dívida é em dólares. A dívida da Bolívia é em dólares. O Brasil fez, em 2006, 2007, uma transição, uma mudança do perfil da sua dívida, que fez com que esse endividamento fosse da moeda nacional. Então, eu estou emitindo a moeda na qual eu me endivido. Então, eu sempre vou poder emitir moeda para pagar essa dívida. Aí vão me falar: você está maluco? Como que vai emitir moeda? E essa moeda não vai valer nada? Não, não é assim. Claro que não é algo infinito, eu não posso emitir infinitamente. Mas não existe uma quantidade de dinheiro justa nos cofres do governo como existe no meu bolso, que sou assalariado, não sei se você também é, Saulo, mas no bolso do assalariado ou no bolso do pequeno empreendedor. Se eu ganho por mês 2, 3 mil reais, eu sei que eu só vou poder gastar 2 ou 3 mil reais por mês. É verdade? Médio. Porque se você tem cartão de crédito, você compra acima das suas posses. Por exemplo, se você, pensando na pessoa, no indivíduo, um carro atualmente, eu não sei, faz tempo que eu não compro carro, não sei, mas um carro deve estar custando aí na faixa um carro zero, seus 60, 70 mil reais, o modelo mais barato, 1.0 e tal, 60 mil. Eu não ganho 60 mil reais. O Saulo talvez, não sei, mas eu não ganho 60 mil reais. Agora, eu posso comprar um carro. Como é que eu faço? Eu faço uma operação de crédito. Eu parcelo esse carro em 24, 36. Eu vejo a possibilidade, o que é possível fazer. Ao parcelar, eu estou recebendo um carro, eu estou comprando um carro sem ter esse dinheiro do carro para gastar.
O que eu fiz? Eu fiz uma operação para pagar no longo prazo. Isso já mostra que mesmo as pessoas físicas podem gastar acima do que arrecadam, quando elas têm crédito na praça, quando tem cartão de crédito, quando tem alguma possibilidade de parcelar o seu pagamento. Com o governo, isso é algo ainda maior, porque o governo, além de poder parcelar, o governo ter crédito e tal, ele emite a própria moeda. Mas qual é o limite da emissão da nova moeda? Ninguém sabe ao certo, porque eu posso emitir a moeda que eu preciso e sempre o governo, todo dia o governo, o Estado brasileiro, o governo está emitindo, o Banco Central está emitindo dinheiro para fazer frente a todo tipo de necessidades. Como é que ele, por que ele pode emitir, mas não tem lastro? Não, moeda não precisa de lastro. O dólar, por exemplo, não tem lastro. Antigamente tinha o padrão ouro. Uma moeda como o dólar, até 1972, o dólar ele tinha o correspondente à quantidade de dólares circulando pelo mundo, correspondia a uma determinada quantidade de ouro depositada no Tesouro Americano, Fort Knox. Isso foi rompido. O dólar hoje vale o quanto o governo americano achar que vale, o quanto a taxa de juros do dólar achar que vale. Ou seja, é uma moeda que... Agora, da onde vem essa moeda? Da onde vem a credibilidade da moeda? O que dá credibilidade para que isso não seja papel pintado? Para que isso não seja um número vazio? O que dá credibilidade é que o mesmo governo que emite essa moeda aceita ela de volta ou recolhe ela de volta na forma de impostos. Ele faz a moeda circular, ele emite e recolhe. Emite e recolhe. Se a quantidade de moeda, de dinheiro circulando, de notas, de efetivo circulando, é muito grande, o que pode provocar problemas, ele recolhe, ele aumenta os impostos. Ele pode, ao mesmo tempo, reduzir os impostos e aumentar a quantidade, ou emitir mais e ter a quantidade de dinheiro necessário. Vai quebrar? Não vai. Claro que você não vai emitir 2 ou 3 vezes mais a possibilidade, mas todo o dinheiro emitido pelo governo é um investimento que a sociedade está fazendo. Quando o governo gasta para construir uma escola, ele está colocando dinheiro em circulação na economia, e isso está ativando a indústria da construção civil, a indústria de tijolos, de ferragens, de tubulações, de telhas, de material elétrico, de pavimentação. Quando ele tem que comprar carteiras, então ele vai estimular a indústria de mobiliário, de lâmpada, depois a indústria de cadernos. Ou seja, quando o governo gasta, ele está jogando um dinheiro na sociedade que está trazendo lucro para o produtor de tijolos, para o produtor de carteiras, para o produtor de telhas, enfim. Todo o dinheiro que o governo emite automaticamente um investimento na sociedade. Ele não é um gasto, como é o gasto meu. Olha, eu gastei, o meu dinheiro sumiu, meu dinheiro acabou e eu estou quebrado. Não, o governo está colocando em circulação um dinheiro que está sempre incentivando a economia. Sempre que o governo começa a cortar gastos, o país entra em crise. Aí a gente tem, eu não sei se fica claro, mas essa circulação do dinheiro é que incentiva a economia. Mas as pessoas falam, não, mas o governo não cria dinheiro. A gente paga impostos e o governo tem dinheiro. Quem fala isso, quem acha isso, tem que raciocinar da seguinte maneira: se o dinheiro do governo é o dinheiro dos meus impostos, então eu estou emitindo dinheiro para o governo. Só que isso não acontece. Não sou eu que dou dinheiro para o governo. Aliás, é o governo que me paga quando eu trabalho. Eu sou funcionário público, o governo me paga. Quando eu sou da iniciativa privada, ele compra o produto, ou ele, de alguma maneira, ele põe em circulação o investimento público. Por isso que todo o processo de desenvolvimento é feito a partir do gasto do governo, do investimento do governo. Investir em estradas, em hospitais, em tudo mais. Para finalizar, para não ficar aqui eu monopolizando, e o Saulo está doido para falar, para me dizer que não é nada disso, que eu estou errado, que eu estou... Mas esse dinheiro que é colocado em circulação constantemente, que o governo emite, recolhe, emite, recolhe, emite, recolhe, ele é possível você fazer algo assim, inteiramente que parece absurdo. Todo mundo se lembra no tempo da pandemia, claro, evidente, aliás, é um tempo que a gente quer esquecer, mas a gente lembra. Em 2020,
houve aquela campanha para todo mundo ficar em casa, vocês se lembram? As pessoas ficaram isoladas. Claro que teve muito trabalhador que teve que trabalhar fora, que não tinha como ficar em casa. Os entregadores, os cozinheiros, produtores, trabalhadores de construção civil e outras coisas, mas as pessoas ficaram em casa. A quantidade de dinheiro se reduziu, o país tendeu a entrar em recessão, não só o Brasil, mas todos os países do mundo. O que o governo Bolsonaro, o governo do Paulo Guedes, aquele governo ultra neoliberal, o que eles fizeram em 2020, 2021 e 2022? Eles jogaram, como dizer o seguinte, eles emitiram, eu ia falar imprimiram, mas o dinheiro que circula pelos bancos nem sempre é dinheiro impresso, é um impulso eletrônico, mas eles emitiram 650 bilhões, eu vou repetir, 650 bilhões do nada, eles emitiram para a economia continuar funcionando. Quebraram o teto de gastos que existia e botaram dinheiro em circulação a rodo. Por quê? Porque era uma situação emergencial e se não fizesse isso, o país afundava. O Brasil foi um dos países que mais fez isso. O governo americano fez isso, o governo português, o governo espanhol, o governo argentino, todo mundo emitiu. Quem não emitiu, quebrou. Mas e aí o rombo que fica? Que rombo? Botou dinheiro na economia, o dinheiro movimentou a economia, o dinheiro voltou em forma de imposto, o governo esse dinheiro possibilitou as pessoas trabalharem, possibilitou as pessoas se alimentarem, pagar aluguel e tal. Que gasto é esse? Não. Então, um mito, eu não sei se eu fui claro, mas eu posso desdobrar esse raciocínio mais adiante, Saulo. Professor, claríssimo, mais pedagógico do que isso, impossível. Veja, me permita fazer outra provocação, professor. Quem se beneficia... Não, Saulo, não fala assim. Provocação você faz, você não anuncia. É a mesma coisa que falar, eu vou te dar um murro, fica aí que eu vou te dar um murro na cara. Não, você faz a provocação, pô. Veja, quem é que se beneficia politicamente e economicamente dessa crença generalizada de que o Estado está quebrado e deve agir como uma família endividada? Se o Estado está sem dinheiro, como se justificam, professor, os bilhões liberados via emendas parlamentares de relator ou orçamento secreto, se preferir, né, em tempos de ajuste fiscal? A quem interessa manter a população convencida de que não há recursos para políticas públicas universais como saúde e educação, enquanto se naturaliza a privatização de serviços essenciais? Olha, Saulo, você falou um monte de coisas aí que nos jogam na cabeça, um monte de mentiras, um monte de picaretagem. Esse negócio de que o Estado tem que agir como uma família, porque senão vai quebrar. Uma família, eu já falei isso. Se a minha família, se um pai ganha 2.500, a mãe ganha 2.500, cada filho ganha um salário mínimo, tem 2 filhos, então é 5.000, 2.500 de cada pai e 1.500 de cada um, dá R$8.000. Tem um limite deles de gastar. Eles não podem gastar mais do que isso. É um dinheiro razoável, mas não pode gastar mais do que isso, porque senão quebra. Sim, como eu disse, se ele não tem cartão de crédito, se ele não faz compra a prazo, se ele não vai no supermercado e faz a compra em 3 vezes, em 4 vezes e tal. Mesmo numa família, o limite não é o que ele ganha, o limite é o crédito que ele tem nos bancos, no sistema bancário, na loja, enfim, o crédito que ele tem no cartão dele. Então, mesmo na família, isso é falso. Agora, claro, a família tem que controlar muito mais que o Estado. O Estado está emitindo. Mas todo governo começa dizendo o seguinte: nós vamos fazer ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? Eu sou a favor de ajustar. Por exemplo, eu estou com essa minha blusa aqui, ela está meio larga, eu vou levar aqui para uma costureira, dar uma ajustada aqui, ficar melhor, tal. Aí, ajuste geralmente é uma palavra positiva. Algo não está funcionando bem, eu vou ajustar o pneu, vou fazer um alinhamento, pneu, ajusto. Ajuste fiscal parece ser algo positivo, não é. O ajuste fiscal é a retirada de dinheiro, a retirada de divisas do investimento público. Eu vou apertar o Estado, eu vou ajustar, aí sim, eu vou ajustar o Estado, o gasto do Estado para alguma coisa. Se eu sou uma família que ganha R$8.000, eu vou fazer um ajuste nas minhas contas, nós vamos economizar R$1.000 por mês, porque no final do ano a gente quer viajar. Então eu vou economizar R$1.000, aí no final do ano, 12 meses, eu tenho R$12.000, e a gente vai, a família toda,
lá para a tua terra, vão lá para Recife, vão lá para Praia de Boa Viagem e tal, vamos comer camarão, não sei o quê. Gastamos R$ 2.000, pô, legal, a gente ajustou para isso. O Estado, quando você vê o seguinte, o Estado está economizando, né? O ministro fala, estamos economizando não sei quantos bilhões. Tá, para gastar quando? Tem uma tragédia o ano passado no Rio Grande do Sul, a enchente. Eles economizaram, enxugaram, ajustaram. Vamos gastar na enchente que agora está economizando. Não. A enchente não vamos poder socorrer a enchente. Olha, agora o Trump está vindo com o negócio das tarifas, está impedindo os produtores de exportarem. O que o Estado podia fazer? Olha, o Estado podia comprar, por exemplo, a produção de laranja e obrigar toda a escola brasileira a ter na merenda suco de laranja natural, em vez de ter essa água choca que muitas vezes as escolas têm. Isso o Estado podia gastar para isso, por quê? Porque alimenta melhor as crianças, aumenta o serviço público, não deixa quebrar o setor produtor, mantém os empregos, claro, e o Estado vai ter que falar, o produtor, eu compro se você mantiver os empregos, mas mantém a economia funcionando. Não pode. Por quê? Porque nós temos que fazer superávit. Que raio de superávit? Porque eu tenho que pegar esse dinheiro e colocar esse dinheiro para pagar os juros da dívida pública. Ah, mas você não falou que a moeda que você se endivida na sua moeda, você não quebra? Sim, não quebra. Mas o dinheiro, o pagamento, essa dívida pública que o governo tem outro privilégio, que é o de fixar a taxa de juros no qual ele vai pagar a sua dívida. O Saulo ou eu, quando pegamos um empréstimo no banco, eu me submeto àquelas tarifas escorchantes do banco, no cartão de crédito de mais de 300%, de cheque especial, que é outra baba. Então, quando o governo contrai uma dívida, ele determina a dívida. Se ele coloca uma dívida lá em cima, é porque ele acha que ele não tem credibilidade e só vão emprestar dinheiro para ele se tiver uma dívida lá em cima. As reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária, que é formado pelos diretores do Banco Central, são 9, 7 indicados pelo presidente Lula, resolvem aumentar a taxa para remunerar melhor a dívida. Quem são os detentores do título dessa dívida? São especuladores. É o tal do investidor. É gente que quer ganhar dinheiro fácil. O juro brasileiro está em quase 15% ao ano. Não existe negócio no Brasil que você consiga fazer, que te dê um retorno de imediato. Você vai montar um botequim, você vai montar uma loja, você não tem daqui a um ano 15% de lucro ao ano. Se você na taxa de juros, se você empresta para o governo R$1 milhão, daqui a um ano você vai ter R$1.150.000. Você ganhou 150 mil sem fazer nada. Sem fazer nada. É o preço de um carro de luxo, quase de luxo. Claro, sei, o carro do Saulo é um carro muito... É uma Ferrari, eu já tive a oportunidade de ver e tal. E aí o Saulo não vai querer comprar um carrinho de 150 mil. Mas eu me contento com um. Mas eu ganho sem fazer nada. A dívida pública é um favor que o governo faz. É um favor, não. São bancos, são clientes de grandes bancos. Quem tem dinheiro para emprestar para o governo, para investir, entre aspas, que é especular, é da alta classe média para cima. É gente que vive de rendas, da renda financeira. Por que tem que destinar para a renda financeira e não para socorrer pessoas que estão perdendo tudo, que estavam perdendo tudo no Rio Grande do Sul? Ou por que não pode socorrer o setor produtivo? Ou por que não pode socorrer as pessoas que estão sem escolas, as universidades parando, o SUS que poderia ser muito melhor? Porque eu tenho que manter a credibilidade da dívida pública, porque a dívida pública é uma maneira do setor privado ganhar dinheiro. Você pega o empresariado brasileiro, quase nenhum deles deixa de ter dívida pública. Muitos venderam suas empresas para viver de rendas, com esse juro de 15%. Aí, por que você tem que fazer o ajuste fiscal? Porque eu tenho que dar credibilidade, mostrar para esse sujeito que vai emprestar, para esse credor, investidor, seja o que for, que o governo vai fazer o que for de aperto para dar credibilidade de que está indo dinheiro para esse setor. Mas aí vão perguntar para mim, mas você está entrando em contradição. Por que o governo simplesmente não emite para dar para eles? Não, porque o ajuste fiscal é uma maneira também de você regular o funcionamento da economia na sociedade. Eu tenho que apertar as contas para, por exemplo, eu tenho que manter o desemprego,
numa taxa em que discipline o trabalhador. O que é disciplinar o trabalhador? Quando você tem uma situação de pleno emprego, como quando a gente teve lá no governo Lula II, até o final do primeiro governo Dilma, você tem o emprego está em alta, o trabalhador sabe que se ele não está contente com esse trabalho, ele cai fora e pode arrumar um outro melhor daqui a alguns dias. Ele pode melhorar, o poder de barganha dele na sociedade, no emprego, é muito maior. Se você aumenta o ajuste fiscal, você tira dinheiro da economia, você aumenta a taxa de juros. Quando você aumenta a taxa de juros, o crédito se retrai, ou seja, eu não consigo mais parcelar a minha conta, e as vendas tendem a cair. Se as vendas tendem a cair, a produção tende a cair. Se a produção tende a cair, o desemprego tende a subir, porque o empresário vai demitir os trabalhadores que estão lá ociosos. Nessa situação em que o desemprego está alto, o trabalhador não consegue escolher para onde vai. Ao contrário, ele está desesperado, aceitando qualquer coisa. Então, o ajuste fiscal é uma forma de intervenção na sociedade para disciplinar o mercado de trabalho, para disciplinar a distribuição de renda, enfim, para disciplinar o funcionamento da economia. Não precisaria ser assim, mas essa é a maneira mais eficiente de você disciplinar, vendo para quem você vai distribuir o dinheiro, quem se fortalece e quem se enfraquece. Muito massa, professor. Veja, para a gente finalizar aqui esse bate-papo fenomenal, eu queria saber do senhor o seguinte, tá? Se a austeridade fiscal, né, o senhor plantou muito bem aí nas perguntas anteriores, se a austeridade fiscal ela é vendida como um caminho para o crescimento, por que países que a adotaram rigidamente, como o Brasil pós-2016, enfrentaram estagnação econômica e aumento da desigualdade? E indo além, professor, entendendo o contexto Brasil, entendendo o cenário político que se avizinha 2026, o senhor acha que as forças políticas progressistas, no caso Lula, que já está pensando na reeleição, tem força para combater o atual sistema político, sistema econômico e financeiro brasileiro, nesse contexto que o senhor relatou aí, professor? Olha, Saulo, aconteceu uma coisa dramática que eu quero entender. O governo Lula, por livre e espontânea vontade, logo no começo do governo, o ministro da Fazenda disse que queria fazer uma regra de corte de gasto, de ajuste fiscal. Por que ele fez isso? Eu não sei. O Brasil nunca teve, antes do teto de gastos, uma regra de teto fiscal. O Brasil, você se lembra bem, em 2008, o presidente Lula, quando veio a crise, ele falou: no Brasil vai ser só uma marolinha. Porque naquela época, o presidente Lula, sem aumentar impostos, ele reajustou o Bolsa Família, reajustou o salário mínimo, aumentou a capacidade de empréstimo do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem juros mais baixos que o sistema bancário privado, e jogou dinheiro na economia, aumentou os gastos. E o Brasil não quebrou. Ao contrário, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que no primeiro ano teve uma queda do produto interno bruto, e logo depois se recuperou muito rapidamente. Por quê? Porque não tinha teto de gasto, porque não tinha arcabouço. Agora, nós estamos diante dessa guerra do Trump, a guerra das tarifas, que pode impactar seriamente a nossa economia. Mas o governo optou no começo, sabe-se lá por quê, em amarrar uma bola de ferro, não é uma tornozeleira mais pesada, uma bola de ferro no pé e se jogar no mar. Vamos ver o que dá. Ela não está fazendo todos, ela começa a fazer os efeitos, porque em vários setores da vida pública você vê a contenção de gastos. Você vê na saúde, você vê na educação. Corte do BPC, corte do Bolsa Família, com essa história furada de que as pessoas estão saindo do Bolsa Família porque elas estão ganhando mais dinheiro por aí. Como? Não tem estatística disso. Cortou 1 milhão de pessoas do Bolsa Família. Então, essa política nos impede de sair da crise. E vai ser dramático em 2026, 2027, um governo com freio de mão amarrado. Você vê, o governo não consegue, por exemplo, deter a inflação de alimentos. Ela parou um pouco, não sei se agora com a queda de venda de carne, de laranja para o Trump, isso vai voltar para o mercado. Só vai voltar se o governo investir em comprar e distribuir isso para escolas ou fizer estoques reguladores. Eu, quando era garoto, não sei se você pegou isso, do lado da minha casa, aqui no interior de São Paulo, tinha a Cobal, a Companhia Brasileira de Alimentos. Era um armazém que você ia lá,
Você comprava arroz, feijão, café, né, óleo, azeite, esse tipo de coisa. E as coisas não tinham marca. Você tinha uns como é que era? Uns silos, um gavetão que ficava o arroz, e o sujeito pegava aquele cone, enfiava lá no arroz e pegava e colocava num saco pardo e pesava quanto arroz você ia levar. Não tinha marca. Por que não tinha marca? Porque o governo tinha comprado, isso nos anos 70, ditadura, hein? Comprado dos produtores na baixa do mercado e colocado para vender, sem marca. Então, isso já tirava, você não tinha que pagar o custo de publicidade, o custo de nada. E o governo estava vendendo a preço mais barato justamente quando os preços subiam. Isso foi desmontado pelo Temer, pelo Bolsonaro, esse sistema de estoques reguladores. Então, o governo não tem mais estoque, o governo não tem mais armazéns. Por quê? Porque vamos cortar gás. Cortou gás, a inflação de alimentos explode. Com isso, a popularidade do governo cai. Aí ele não pode gastar para montar os armazéns, os estoques reguladores, os armazéns do governo, a Cobal, porque o arcabouço fiscal não permite gastar. Então, é uma lógica que favorece o sistema financeiro, porque vai sobrar dinheiro para pagar os juros. Ela não é burra, ela é inteligente. Muitas vezes a lógica não é burra. Ela é inteligente para quem? E deixa o país com a corda permanentemente no pescoço. Então, parece sempre que o Brasil não pode se desenvolver, não pode crescer, não pode remunerar bem as pessoas porque não tem dinheiro. Isso é mentira. Não existe. O Estado brasileiro tem dinheiro. O problema é a maneira como o governo quer administrar, favorecendo os de sempre. E com essa fala final, a gente infelizmente chega ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o catedrático pedagógico, o professor doutor Gilberto Maringoni, docente da Universidade Federal do ABC, na pauta A Lenda do Estado Sem Dinheiro. Professor Gilberto, obrigado por sua participação aqui no Papo no Auge. Quem quiser trocar ideias com o senhor, hein, professor? Eu sei que o senhor desenha muito bem também, hein? Como é que faz? Obrigado. Ué, eu tô no Facebook, manda lá pela mensagem do Facebook, tô no Instagram, tem o sistema de mensagem, entra em contato. Tamo aí. Gilberto Maringoni, se pegar meu nome, acha lá. Show, obrigado. Uma simpatia. Obrigado, viu, professor? Sucesso. Obrigado a você, Saulo. Uma alegria estar aqui. Valeu, grande abraço. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.